Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Nós estamos aqui neste momento na direção do Espírito Santo de Deus para levar a palavra do Senhor ao seu coração. E nós vamos falar neste momento de uma palavra linda que está em Salmos 32, que vem falando sobre a felicidade do homem que é perdoado. Então, quando nós falamos de felicidade, estamos falando de algo tremendo. E nós sabemos que a única coisa que pode nos afastar de Deus, ou melhor dizendo, afastar Deus de todos nós, é o pecado. O pecado é algo terrível, que entristece o coração de Deus. Então, a Bíblia vem nos falando em Salmos 32, do versículo 1 ao 11, sobre a felicidade do homem que é perdoado, a exortação ao arrependimento. Vamos começar a ler, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo o espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelhecendo os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não cobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preserva da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramentos. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se lance sobre ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Muito bem, esta palavra, ela vem nos falando sobre perdão, sobre arrependimento. Aqui, nesta palavra, nós podemos entender que não receberemos perdão de Deus se Deus não ver sinceridade em nossos corações. Para que o pecado ele venha a ser perdoado, é preciso um arrependimento verdadeiro. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso para saber se o arrependimento é falso ou se é verdadeiro. Então, Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Deus conhece a nossa mente, o nosso pensar. Deus, ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Deus sabe de todas as coisas e nada fica oculto perante os olhos do Senhor. Então, Deus, ele não pode ser enganado e ele não é enganado por ninguém. Então, quando nós pedimos perdão a ele, nos arrependendo de todos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. O Senhor Jesus, ele nos lava com o seu sangue e nos purifica de todo o nosso pecado. Ali em Salmos, nós vamos sair agora aqui, do Salmos 32 e vamos dar um pulinho ali até o Salmos 51, no versículo 10. Ali vem falando também do arrependimento do rei Davi, né?
Vamos começar a ler do versículo 7 em diante, né? Salmos 51, versículo 7, que vem dizendo assim: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha o que o rei Davi estava pedindo para que o Senhor lavasse ele de todo pecado. Aí nós vamos ler agora ali ainda no Salmo 51, agora o 10 e o 11, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o rei Davi primeiro pede a Deus para lavar ele, e ele ficaria puro, ficaria mais alvo do que a neve. Porque ele precisava ser lavado dos pecados dele. Mas por que Deus ouviu esta oração do rei Davi e o perdoou e deu a ele um novo coração? E o rei Davi ficou sendo conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus, ele viu sinceridade no coração do rei Davi. Ele viu que o arrependimento do rei Davi era um arrependimento verdadeiro. Então, Deus vai e perdoa. É por isso que, voltando aqui para o Salmos 32, que Deus fala: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Por quê? É preciso o arrependimento. Sem o arrependimento não há perdão. E se continuar no pecado, cada vez mais Deus vai se afastando da pessoa. E essa pessoa ela se torna uma pessoa sem a proteção de Deus. E uma pessoa sem a proteção de Deus, ela é alvo fácil para Satanás e seus demônios destruir. A própria pessoa é destruída pelo diabo, por Satanás, e toda a família é destruída. Satanás, ele leva os filhos para o mundo das drogas, filhos e filhas para a prostituição, destrói casamento, família, causando destruição total, como desemprego, miséria, derrota, enfermidade. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa, ela saiu debaixo da proteção da mão de Deus por motivo do pecado. E quando Deus se afasta, todos os males, todas as pestes que foi lançada lá no Egito a Faraó, é lançada sobre a pessoa. Porque essa pessoa está com a lepra. Ela pegou uma lepra em todo o corpo. Antigamente a lepra, no Antigo Testamento, era uma doença. Hoje nós trazemos essa doença para a nossa realidade. Hoje a lepra representa o pecado. Então, quando a pessoa está com a lepra do pecado, Deus se afasta. E naquele tempo, muito tempos atrás, no Antigo Testamento, quando uma pessoa estava com lepra, ela era separada da humanidade, da sociedade, e aquela pessoa ficava abandonada. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, o abandono que nós temos é o de Deus. Deus abandona, porque Deus se afasta da pessoa por motivo do pecado. O rei Davi não queria que Deus se afastasse dele, e por isso ele pediu a Deus: Deus, me perdoe, me lave para que eu fique branco, para que eu fique mais alvo que a neve. Eu não quero viver no pecado, eu quero ser limpo. Então Deus deu um coração ao rei Davi puro, um coração segundo o coração de Deus, por causa do arrependimento. E quando nós lemos aqui no Salmos 32, nós podemos entender que essa leitura vem falando sobre perdão, vem falando sobre a proteção de Deus, né? Que bem no início aqui do Salmo 32 vem dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então, é preciso que nós venhamos a prestar atenção na palavra de Deus. Aqui em Salmos 32, no versículo 5, vem falando: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não cobri. Não adianta confessar o pecado e ficar vivendo fazendo maldade ao seu próximo. Aqui está dizendo, no rei Davi, o salmista deixou escrito aqui, 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu,
confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a minha maldade do meu pecado. Então, confesse. Chegue a Deus e diga: Senhor, eu sei que eu sou falho, sou carne, sou pecador, mas eu estou aqui diante de ti, te pedindo perdão, me humilhando diante a ti, para que o Senhor me perdoe e que o Senhor Jesus me lave com o sangue dele e me purifique de todo o meu pecado. Assim como o rei Davi fez lá em Salmos 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Me lava, Senhor. Lá no 51, versículo 7, o rei Davi está pedindo a Deus para que lavasse ele de todo o pecado. Então não é diferente o que aconteceu com o rei Davi, aconteceu com todos nós hoje, se nós nos arrependermos, amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau para todos.